Então, Joseph Smith é um profeta. Então, se ele é um profeta, o livro de Mórmon é verdadeiro. Então, se o livro de Mórmon é verdadeiro, a igreja é verdadeira, o templo é verdadeiro. E aquilo ali foi o meu testemunho. Esta é a segunda parte do vídeo onde nós contamos um pouco da nossa história. Se você não assistiu a primeira parte, clique agora no link que aparece na sua tela. E se você gostaria de fazer parte de uma comunidade onde esses assuntos são tratados de forma aberta, sem censura e com respeito, encontre-nos no Facebook. O grupo chama-se Mormonismo Sem Censura. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curti-lo e também se inscrever no canal. Assim, você ajuda a divulgar o canal para que mais pessoas tomem conhecimento desses assuntos tão importantes. Então a gente acabou essa parte do pré-mormonismo e agora a gente está entrando já na parte literalmente da vida de vocês dentro da igreja, já engajado com chamados, crescendo, casado, tendo com responsabilidade. E eu queria perguntar quais as doutrinas que eram mais importantes para vocês. Tinha alguma coisa assim que você se agarrava, começar pelo Marcelo, alguma coisa que tu se agarrava, Marcelo, que era uma coisa assim que tu sentir no teu âmago, no teu ser, que era muito importante para ti? Ou era muitas coisas, ou era tudo? E depois vai passando, é a mesma pergunta. Eu acho que era tudo, né? Nunca teve assim, na verdade, uma coisa, isso aqui foi isso que me trouxe para a igreja, foi isso que me manteve na igreja. Não, era o pacote completo, né? Se você parar para pensar, eu acho que a doutrina da igreja faz muito sentido em muitas coisas, né? A coisa da evolução eterna, essa coisa de você se tornar um Deus, né? Quem é que não quer isso, né? E a coisa de Deus recompensa você de acordo com a sua dedicação, né? Meritocracia, né? Um pouco diferente, porque assim, não é você vai ser abençoado pelo resultado que você gera, né? Mas pela sua dedicação, pelo esforço que você faz, né? Então eu achava isso muito justo, porque aí a recompensa está disponível para qualquer pessoa, né? Mesmo que você não tenha a capacidade de produzir, vamos dizer assim, entre aspas, né? Tanto quanto o seu vizinho, mas você se esforçou tanto quanto o seu vizinho, então os dois recebem a mesma recompensa. E isso é lindo, isso. E aí, né? Que entra nem é comunismo, né? Onde todo mundo ganha igual, mesmo que não faça, né? E nem é o capitalismo, né? Que só ganha quem produz mais, né? Então é uma doutrina muito bonita isso, a coisa das famílias eternas, né? Quem não quer, né, ficar com a sua família para sempre, né? Que mais, assim? Por exemplo, o templo, tem gente que é louco pela igreja porque é louco pelo templo, pelas famílias eternas. Tu sentia um negócio desse assim, Marcelo, Sandra? Eu senti. Então, pra ti, o templo era um negócio assim especial, essa doutrina, a gente tá falando de doutrinas importantes, né? No meu caso, por exemplo, uma doutrina que fez muito sentido foi a doutrina da Trindade, porque como católica eu não conseguia entender a Trindade, né, no catolicismo. Eles também não entendem. Mas fez muito sentido a Trindade da doutrina mórmon, entendeu? 3 indivíduos distintos, né? 3 deuses, né? Cada um na sua esfera, digamos assim, mas o mesmo propósito, ou seja, 3 em 1, né? Um propósito. Então aquilo fez todo sentido. Deus o Pai, Deus o Filho, né? Isso foi uma coisa, e como falou o Marcelo, algumas doutrinas foram fazendo mais sentido. No meu caso, as famílias serem eternas e na outra vida elas se encontrarem como são aqui nesse momento, eu encontrar o Marcelo como meu esposo, encontrar o meu pai como meu pai, os meus irmãos, né, todo mundo em família, aquilo ali eu achei incrível, eu gostei muito. E a minha primeira experiência no templo, que é uma coisa também, né, o fato de eu ter um livro de genealogia e começar a trabalhar na salvação daquelas pessoas me conectou realmente muito. Na realidade, esse trabalho das famílias e da genealogia foi o que fez o templo ter sentido para mim. É importante também, agora que a gente está entrando nessa parte, assim, a nossa experiência dentro da igreja, né,
é ter em mente o seguinte, essa é a minha experiência, a experiência da Sandra na igreja. Não quer dizer que a experiência de todo mundo é igual. Né? Então, às vezes eu vejo gente assim que vem falando, minha experiência na igreja foi horrível, o bispo abusivo, a irmã da Senhora de Socorro era fofoqueira, etc, etc. Eu entendo. São experiências, cada pessoa tem a sua experiência, né? Então, às vezes quando eu falo assim, eu falo super bem da igreja, na verdade. Né? A experiência que eu tive, as amizades, e meus chamados, e as interações com bispos, lideranças, etc. Foi tudo muito bom. Né? Então, aí a pessoa que às vezes assiste o canal aqui, fica com raiva de mim porque eu não estou metendo pau e falando mal da igreja, né? Mas é porque essa é a minha experiência. Aí eu vejo outras pessoas fazendo vídeos no YouTube, né? Que tiveram uma experiência muito ruim na igreja e tem ódio, né? Muita raiva da igreja. Eu não critico a pessoa, não. É uma experiência dela. É válida. É válido da mesma forma. É válido. Então, nem eu fico com raiva porque alguém tem raiva da igreja e eu espero que ninguém fique com raiva pelo fato de eu não ter raiva da igreja, né? Então, como a gente vai falar um pouco mais aqui da experiência, em geral foi muito bom. Teve algumas coisas que eu teria feito diferente se eu soubesse a história completa, né? E a gente vai tocar no assunto aqui. Mas é isso, né? É a nossa experiência. Teve gente que teve experiência terrível, eu entendo, e eu acredito, e eu sei que tem mesmo. Porque eu mesmo tive a oportunidade de ajudar alguém que estava numa situação dessa, né? Um bispo abusivo, e eu pude ajudar a pessoa a sair da influência daquele bispo, né? Contornar a situação, continuar firme, entendeu? Eu sei a história. Anyway, eu tive um bispo abusivo que abusou do poder que ele tinha como bispo uma vez comigo. E isso, como eu era um membro novo, alterou a minha forma de pensar, entendeu? E de me julgar. E de me olhar, né? Então, aquilo foi extremamente abusivo, não estou contando a história, mas foi extremamente abusivo da parte dele, uma reunião de portas fechadas com uma moça solteira, né? E um bispo abusivo, né? E a minha visão, depois que eu saí daquela sala, da minha dignidade. Então assim, só esclarecendo, ele não fez nada sexualmente, não, abuso, né? Não, foi a entrevista. O abuso da autoridade lhe intimidou, né, de coisas que aconteceram na sua vida anteriormente. Passado, e ele meio que usou aquilo contra você, vamos dizer assim. Posso contar, não sei se a gente vai colocar no vídeo depois, se entendeu, se faz sentido, mas só pra... eu toquei no assunto. Mas conta, Sandra, conta que todo mundo quer ouvir, senão não vai ter nem ibope, vai ter dislike no vídeo, tem que contar. Então, tu começou já falando? Eu era membro novo na igreja e... Isso em Fortaleza? Em Fortaleza. E aí eu comecei Tu tinha quantos anos na época? Ai, menina, eu lembro mais não, essas coisas a gente esquece. Solteira? Solteira a gente esquece rapidinho. Então pronto, solteira, continua. Eu comecei a namorar o filho do bispo. Tá? Então... O bispo muito preocupado que você ia atacar o rapaz. Então, o bispo me chamou para uma entrevista, né? E era uma entrevista de dignidade. E ele foi muito claro na pergunta. Ele perguntou se eu era virgem. Que não convém e não tem nos manuais da igreja em canto nenhum, né? Faz o menor sentido ele ter me feito aquela entrevista. Entendeu? Ele abusou da autoridade de bispo para descobrir se eu era virgem ou se eu não era. Entendeu? E eu não era. Eu não era virgem. Desculpa aí, Marcelo. E isso preocupou ele, Sandra? Sim, preocupou, porque quando ele Tu viu nos olhos dele quando tu falou que não? Ele falou que o filho era virgem e por isso era essa a preocupação dele. Ele foi muito claro, né? Mas aí ele queria saber quantas vezes aconteceu. Ele perguntou quantas vezes tu tinha tido relações sexuais? Ave Maria. Ele não perguntou como, nem detalhes, mas ele quis saber se aconteceu muitas vezes, com que frequência, né? E tu teve coragem de responder isso, Sandra? Na realidade, eu fiquei extremamente confusa, porque eu achava que como o batismo tinha apagado aquilo ali, né? Então, eu fui batizada e tudo ali no batismo foi embora. Então, quando esse bispo me fez a pergunta, é como se ele tivesse trazido o peso do pecado, né, e colocado de volta no meu ombro.
E aí, coincidentemente, o namoro acabou em seguida, né? Pouco tempo depois. Pouco tempo depois o namoro acabou. Pode ter sido coincidência também. Pode ter sido coincidência, pode não ter. Né? Eu nunca vou perguntar, não interessa, né? Passou, né? Mas realmente aquela entrevista, como eu falei, trouxe aquilo e foi colocado de volta em cima do meu... Porque eu fiquei confusa. Eu fiquei extremamente confusa. Mas o que eu não tô, né? Exato. Tô perdoada ou não estou. Tá? E que mais? Eu falei pra ele, Bispo, foi um relacionamento de 3 anos com uma pessoa que eu amava e que eu achava que ia casar com ele. Então, eu não contei, não sei quantas vezes aconteceu. Mas foi isso. Isso realmente foi um peso. E foi abusivo e não é legal. E que tipo de membros vocês eram? Eram membros, assim, realmente muito fiéis? Porque hoje em dia a gente tem até uma expressão de mórmon progressista, né? Que pra mim é até novo. Eu não sabia que existia mórmon progressista. Pra mim, pois é. ou era membro da igreja fiel, ou era o fubeca, né? Então, eu particularmente nunca gostei de ficar no meio termo. Eu sempre estava procurando estar ali no fiel, né? E vocês eram membros fiéis, eram esse tipo de mórmon progressista, que é aquele mórmon que vai para a igreja, mas que ao mesmo tempo tem um testemunho, mas que está ali tomando um café, está ali bebendo, não lê muitas escrituras. Vocês eram membros menos fiéis e firmes e fervorosos, ou era aquele membro meio meia mole e meia dura? Rapaz, acho que para responder isso aí tem que dar alguns exemplos, né, de como é que a gente era. Então, a resposta curta é assim, nós éramos completamente ortodoxos, né, completamente. Não perfeitos, obviamente, né? Não vou dizer que nós fazia noite familiar toda segunda-feira religiosamente, mas quando não fazia, sentia mal, vamos fazer na quinta-feira que a gente não fez essa semana, não sei o quê. Algumas semanas não fazia, etc. É a coisa de nunca se sentir fazendo... Você nunca está fazendo o suficiente. 100%, né? Você nunca é bom o suficiente. Você nunca é bom o suficiente, porque falha. Mas eram sempre dignos de uma reclamação para o templo. Sempre. Então, assim, só para dar um exemplo, né? Antes de ir para a missão, como eu falei, a igreja me ajudou a organizar a minha vida, né? Então, quando organizou ali, aí agora eu vou fazer atrás de trabalho e faculdade, né? Estudei para fazer um concurso, né? Passei em primeiro lugar no concurso do Tribunal Regional Federal Eleitoral. TRE, né? Tribunal Regional Eleitoral. E aí depois dali fui estudar para vestibular, né? Cursinho, etc. Passei em segundo lugar para a Faculdade de Contabilidade da Universidade Federal. E nesse cursinho eu conheci uma moça, né? Não era membro da igreja, e a gente começou a namorar e tal, e eu tentando incentivar ela a ir para a igreja, né? E ela foi algumas vezes, foi barrada no baile porque a saia estava acima do joelho, né? Aquilo ficou com ódio daquilo, claro, né? E as amigas que a gente saía junto, né? Tinham assim, eu acho que rolou uma energia estática entre as amigas, não sei se algumas tinham algum interesse em mim, não sei, mas não se deu bem, né? Então, enfim, foi um fracasso, né? Tentar trazê-la para a igreja foi um fracasso. Namoramos praticamente 2 anos, né? Porque como eu entrei no concurso, eu tinha que trabalhar 2 anos para poder tirar uma licença e ir para a missão. E eu cheguei a cogitar eu largar o concurso e ir antes de completar os 2 anos, porque eu não queria procrastinar um mandamento, né? Tem que ir para a missão, então eu vou. Então se eu tenho que ir agora. Se eu estou enrolando, eu não posso enrolar com Deus, né? E aí um amigo, ele foi presidente de estaca depois, tudo, mas ele chegou e falou, olha, não, faça o seguinte, fique os 2 anos, você tira a licença, vai, quando você voltar, você vai ter um bom emprego e vai ser muito melhor para você ajudar as outras pessoas, você vai ser muito mais útil quando voltar, né? Porque ele vai estar bem empregado, vai estar estruturado e vai poder ajudar a servir na igreja muito melhor. Eu falei, tá bom, então realmente é uma boa ideia. E assim eu fiz, né? Mas enfim, e durante esses 2 anos, então conheci a moça e tal, a gente namorou praticamente esses 2 anos todo, né? Então, assim, era o meu amor ali, né? O amor da minha vida, pensando ali, né? Então, eu vou casar com essa moça. Meu pensamento... Se não fosse a igreja, eu tenho 100% certeza que eu teria casado com ela, né? Mas aí o que aconteceu? Ela não quis se batizar. Não queria nem saber de missionário, né? Não queria nem saber dos missionários, nada, né? Então, assim, tipo, uns 6 meses antes de ir pra missão, a gente acabou o namoro. Eu acabei o namoro, né? Então foi muito, muito difícil pra mim, foi terrível pra ela, né?
Mas a gente continuou amizade, aquela coisa. A gente terminou, mas ficou amigo ainda e tal. Mas acabou depois, eu comecei a namorar outra moça. Mas aí não deu certo e aí a gente voltou, né? Voltou a namorar de novo. Mas eu sempre dizendo pra ela, sempre não, né? Disse algumas poucas vezes, mas disse que eu só ia casar com alguém que fosse membro da igreja. Então concluí meus 2 anos de tribunal, vou pra missão. Então terminei com ela, porque eu falei, não vou fazer ela ficar me esperando, né? Porque se ela não batizar, eu não vou casar com ela. E aquilo ali eu posso dizer que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi terminar aquele namoro, né? Porque era como se hoje eu tivesse chegar para Sandra e terminar com ela, porque era o meu mesmo relacionamento, né? E além do que era jovem, era paixão e amor ao mesmo tempo, né? Então foi assim, foi dificílimo para mim e para ela. Terminou sem querer terminar. Exato, fui forçado, né, entre aspas, a terminar, porque eu tinha que obedecer, né? Marcelo, entrando nesse tópico da missão, se foi tão ruim acabar com ela, tu sofreu tanto, por que tu quis ir pra missão? Entrando já nesse lado da missão, né? O que é que te fez? Porque eu teria tudo para ficar, um bom emprego, uma mulher que eu amo, tu poderia muito bem decidir continuar na igreja, casar com ela, ficar ativo na igreja e ajudando em casa, que tu era um suporte para tua família, né? Como tu falou, o que é que te fez ir pra missão e largar tudo isso? Não era um mandamento, né? Tem que perguntar? Tem que escolher? Não é para escolher, você vai. A questão é só quando, né? Então, eu acreditava 100% naquilo, né? A liderança da ala, como você falou, tinha todos os motivos para não ir. Inclusive, o presidente da estaca na época, eu era secretário, eu tinha um chamado acho que era secretário Não, eu fui conselheiro do bispo antes de ir para a missão. A ala tava uma bagunça muito grande, né? O bispo teve problemas lá. O novo bispo me chamou como conselheiro, né? Eu tinha 20 anos, 21. Eu fui para a missão, eu era sumo sacerdote já, né? Então eu tava lá na igreja, né, e tava fazendo papelada, alguma coisa. O presidente da estaca passou, depois ele volta, entra na sala, começa a conversar, e na conversa ele fala, irmão, se eu fosse você, eu pagava a missão de alguém, né? Não ia pra missão. Não ia pra missão, paga pra alguém ir pra missão, e você recebe as mesmas bênçãos, né? Eu falei, ok. Quando ele saiu da sala, eu, pra trás de mim, Satanás. E fui, era um mandamento, não era uma escolha, né? Eu só tenho que seguir o mandamento. Então, esse é o tipo de membro que eu fui desde essa tenra idade na igreja e sempre, né? Quando a gente estava, acho que a gente tinha casado já, e a Sandra trabalhava e recebia os vale alimentação, né? E eu cheguei para ela um dia e a gente pagava o dia separado. Ela trabalhava, pagava o dela, pagava o meu, né? E aí conversando, e você inclui os vale alimentação no dízimo? Ela, não é dinheiro. Claro que é dinheiro, né? Então se você recebe o vale, você não está gastando o seu dinheiro do bolso, então é indiretamente dinheiro para você. O correto é pagar. Né? Então, assim, esse é o tipo de membro, né? Fala dos nossos acampamentos aí, né? Aqui. Então, lembra que eu falei para vocês que eu recebi esse testemunho, eu ainda estava namorando com ele, então, naquele momento, né? E quando eu casei com o Marcelo, quando a coisa realmente ficou séria, vai casar, eu gostava tanto dele, eu ainda tinha aquele peso que eu falei, será que eu sou digna? Será que eu não sou digna? Será que eu sou a moça santa que esse menino santo merece, né? Eu fui conversar com o meu presidente de ramo, porque eu precisava estar 100% clean, limpa, não podia ter nada. O meu sentimento, eu precisava ser como Maria. Eu precisava ser exatamente como Maria, pura, santa, digna, para esse rapaz. Não tinha que ter impureza, eu tinha que ser limpa para ele. Passei por todo esse processo aí, fui conversar com o meu bispo, perguntei o que ele achava. Então, assim, quando eu conheci o Marcelo, eu achava que o Marcelo era um menino santo, né? E por causa daquele peso, né, que eu tinha nos meus ombros, que eu não tinha certeza se eu era digna, eu fui conversar com o meu presidente de ramo. Eu queria ser exatamente Por que tu não se achava digna, Sandra? Ainda era a influência daquela entrevista? Era então, sim. Botou uma semente na tua cabeça que mesmo coisas que tu fez antes do teu batismo te marcaram o resto da tua vida e tu estava impura agora. Exato.
não era digna o suficiente. Isso pesou muitíssimo. Eu achava que pelo fato, né, de eu não ser... Lembra do sentimento a querer ser como Maria? Então eu não era como Maria, eu tinha tido uma experiência anterior, né? Mas então vamos passar pelo processo que a igreja diz que tem que ser, né? Arrependimento, confissão, etc. Eu fui lá, conversei com o meu presidente de ramo, que foi uma pessoa maravilhosa, falou assim: irmãzinha, tá tudo certo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um mês aqui, você vai, ó, eu vou tirar você do seu chamado. Olha só, eu fui retirada do meu chamado por causa daquilo. De coisa de antes do batismo que tu foi limpo nas águas do batismo. Mas eu aproveitei para contar outras coisinhinhas no percurso. Me lembra que eu fui noiva antes. Entendi. Pronto. Então eu passei por esse períodozinho, sei probatório. lá, probatório, né? Eu fui ler alguns capítulos do Milagre do Perdão, orar, jejuar, essas coisas, mas aí me senti, a partir daquele momento, eu vesti literalmente as minhas viseiras, né? E nunca mais eu questionei a igreja, absolutamente. Absolutamente. Mas qual era a mesma pergunta? Porque eu entrei nesse assunto. Né? Que tipo de membro eu era? A partir daquele momento eu me tornei um ortodoxo. Que foi lá no... Segui exatamente... Antes de casar com o Marcelo. Antes ainda de casar com o Marcelo. Segui absolutamente tudo. Do jeito que tem que ser. Meu vestido de noiva, né? Não tinha... Era tudo coberto. Ombro certinho. Tudo bonitinho. Não teve nada de... Entendeu? Alcinha, não pode. A partir dali eu passei... Eu tava lá, que eu vi, eu toquei no teu casamento. Você tocou no meu casamento, Rafael. Toquei o hino da igreja no casamento da Sandra. Foi como era. Amai-vos uns aos outros. E Marcelo, tu fez missão então, e a missão correu tudo bem, tudo tranquilo, foi um bom missionário? Foi ótimo. A missão, assim, foi difícil ir por causa, como eu falei, da namorada, né? E também meus pais tinham acabado de se divorciar fazia 6 meses, então eu era o único que tinha um emprego, né? A minha mãe começou a fazer bico, vendendo pastel e tudo, mas assim, eu tava caindo mais e mais no meu ombro ajudar financeiramente a família, né? Porque meu pai foi embora e não olhou para trás, né? Para não virar estátua de sal. E aí eu chego para minha mãe e digo, não, agora eu vou também, né? E meu irmão e minha mãe, meu irmão tinha 18 anos na época, mas assim, na época ele estava assim bem, não estava nem aí pra vida, não trabalhava, não tinha responsabilidade com nada. Era muito jovem. Hoje é um cidadão excelente, mas na época estava complicado. E aí meu irmão e minha mãe passaram muita dificuldade financeira, né? Sem o meu pai e sem eu, ficou difícil, né? Mas a missão em si foi fantástica, né? Eu escrevia para casa, mandava notícia e tudo. Eu cheguei na missão com... Outra coisa que dá uma ideia assim, de que tipo de membro, né, que eu era, né? Na missão, com 2 meses de missão, eu fui chamado para ser secretário. E aí eu fui ser treinado e a missão dividiu. Em seguida eu fui o primeiro secretário. Eu fui para a missão Porto Alegre Sul, e aí a missão dividiu, criou a missão Santa Maria, e eu fui o primeiro secretário da missão Santa Maria. Inclusive o hino da missão tem um verso lá que fui eu, de minha autoria, né? Estava lá no comitê criando o hino e tudo. Criou o verso inteiro. O verso inteiro. Dos versos é seu. Baseado em doutrina e convênios, né? Então, sim, fui ser secretário, né? Passei 7 meses como secretário da missão. Mas aí, assim, eu vinha do tribunal, meu trabalho era de escritório, computador, etc. Eu cheguei lá na missão, trabalhando de novo, escritório, computador, etc. Não foi para isso que eu vim para cá, né? Eu vim para cá para salvar almas, para ensinar o evangelho, para ajudar as pessoas a encontrar esse caminho maravilhoso. E aí eu cheguei o presidente da missão. O meu companheiro, ele já estava lá fazia 7, 8 meses, ou mais, né? Ele já estava com bem uns 11, 10 meses. Ele ficou mais de 1 ano no escritório. E ele já estava tão acomodado, quando chegava o missionário que trabalha no escritório, às 5 da tarde ele tem que sair e bater pó, e ensinar o evangelho, né? Fazer proselitismo. Quando dava 5 horas, esse meu companheiro sempre tinha alguma coisa, o relatório financeiro ainda não está feito, não sei o quê, sempre tinha alguma desculpa para não sair, né? Ele já estava acomodado no escritório. E eu quero sair. Então eu começava, tem alguém no escritório que pode ir comigo? Um rapaz, um outro missionário que estiver dando moleza? Vamos lá, vamos ensinar, vamos visitar. Teve uma família que eu ensinei na missão, que cada visita, cada palestra missionária foi com um companheiro diferente, né? Então, aí eu estava cansado já de escritório. Então eu cheguei para o presidente da missão e falei, presidente, eu tô adorando estar aqui com você, com a Cícia, uma experiência maravilhosa, mas eu quero mesmo, eu quero estar no campo. Eu quero ajudar as pessoas, né, a encontrar o evangelho e tal. Então ele chegou, tá bom,
quem você sugere para o seu lugar? Eu falei, não sei, não tinha pensado em ninguém, né? No dia seguinte, eu sentei no chão do escritório da missão, puxei o fichário lá com o chamado de todos os missionários e comecei, um por um, né? Olhando as qualificações, quem tinha... Eu não lembro mais o que tinha no chamado, quem sabe usar computador, quem fala inglês, quem tinha boa nota em português, sei lá, tinha algumas informações assim, eu fui separando, né? Escolhi lá 10 chamados e dos 10 eu fiz assim o top 3, né? E no dia seguinte fui pro presidente da missão, tá aqui, presidente, essa aqui é a minha lista. Né? Aí ele chamou o primeiro, foi o próximo secretário, depois ele virou assistente, e depois o segundo também foi da minha lista. Aí a partir dali já tinha passado muito tempo, já tinha outros missionários novos lá e tal. Quem era teu presidente, Marcelo? Já estão perguntando aqui na live. O presidente Zobrist, né? Americano. Missão Santa Maria. Né? O presidente, como eu falei, meu relacionamento com meu pai era meio complicado, então o presidente virou uma figura paterna para mim, né? E eu tive muito perto com ele, né? Então é engraçado, algumas pessoas quando têm um contato muito perto com liderança, aí acham um monte de defeito, né? O cara é cego, comete pecado escondido, não sei o quê. Com o presidente eu nunca tive, eu tive muito perto dele e ele era uma pessoa muito prática, né? Então, vai viajar? Compra no restaurante no domingo, não tem problema, tá viajando, né? Tinha Helder que ficava, presidente da missão, comprando no domingo, né? Ele, muito, muito prático, né, em tudo. E ele tinha um carinho muito grande pelos missionários, né? Ele assiste, nossa, né? Ele incentivava os brasileiros todos a aprender inglês, né? Aproveitar que tinha um missionário americano com eles para aprender inglês. E foi assim que eu comecei a aprender inglês, na verdade, né? Lendo o livro de Mormon inglês. Marcelo, alguns missionários têm uma experiência de expulsar demônio na missão. Já me pediram para te fazer essa pergunta. Tu teve alguma experiência maluca como essa? Porque quem não foi para a missão não sabe que isso realmente comigo já aconteceu. O bicho caiu no chão, se agarrou nos meus pés, eu saí gritando, solta do meu pé! E aí eu fiquei com medo de expulsar. O irmão, tinha um membro comigo do meu lado, ele olhou assim pra mim, tá com medo? Agarrou a pessoa pelos pés e saiu puxando, eu vou resolver isso da base da chibata. Pegou o bicho com os capetas nos couros, jogou na cama e deu uns tapas na cara da mulher. Eu disse assim, o poder dele tá mais forte do que o meu, viu? Contigo aconteceu isso, Marcelo, alguma coisa do tipo ou não? Não, nunca tive não. Eu tive uma vez, foi interessante, até assim, hoje se alguém me perguntar, eu não sei explicar o que foi que aconteceu. Mas eu lembro de estar numa casa com outros 3 missionários e parece que a outra dupla tinha um clima muito ruim entre eles e tinha um negócio de iniquidade rolando também, como a gente fala. Não sei se o cara tava... Não sei o que é que tava acontecendo. Tava namorando. Não era isso não. Mas não sei o que tava acontecendo, o clima não era bom, né, na casa, né? E eu lembro que um dia eu não sei se foi sonho ou se eu estava acordado, já meio acordado, eu lembro de como se tivesse, eu sentia uma presença maligna, né, espiritual. Eu não sei se era sonho ou se eu estava acordado. E eu lembro de tentar, né, fazer um movimento para expulsar e a língua travada, né? Me lembro da experiência que Joseph Smith conta, né, que a língua dele travou, não sei o que. Até hoje, se alguém me perguntar o que foi que aconteceu, eu não sei o que foi aquilo ali, né? Mas foi assim, a única experiência meio com uma experiência maligna. Mas expulsou ou não expulsou? Não. Devia ter expulsado a base da chibata, rapaz. Igual como na minha missão expulsaram lá. Exato. Mas eu tive experiência positiva, né? De ser resposta de oração para algumas pessoas, né? Eu lembro que a última pessoa que eu ensinei na missão, quando a gente bateu na porta dele lá, ele abriu e mandou a gente entrar. Era um cara grande, enorme, super musculoso, né? E aí eu fiquei com medo, né? Esse cara vai bater na gente aí dentro, né? A gente tinha uma piada na missão, o cara quando abre a porta assim, ou ele é eleito ou ele é maluco, né? Tomara que ele seja eleito, se for maluco a gente não aguenta não com ele. E assim, ele contou a história que ele passou, aquela noite, tinha passado a noite orando para receber uma resposta de Deus. E aí no dia seguinte a gente bate na porta dele, né? Obviamente batizou a família inteira, né? A última pergunta sobre a missão, Marcelo, para a gente seguir adiante, que me perguntaram aqui no Facebook se em geral os missionários, quando fizeram missão contigo, eram missionários assim santos, guardavam os mandamentos, ou tinha aquele missionário fubeca que fazia pecado. Quem está de fora sempre tem a ideia de que missionário é tudo santo. Aqueles missionários que são honestos e tementes a Deus e servos de Deus, tinha essa coisa de gente fubeca, missionário assim, que estava quebrando o mandamento ou não? Ou era todo mundo santo assim? Igual a ti? Cara, você quer saber como é que os missionários são? Você visita uma ala e olha a organização dos rapazes. É a mesma coisa, porque dali um ano eles estão na missão.
entendeu? Uau. Então tinha missionário de todo jeito, brincalhão, sério, tinha os mais velhos, mais novos, tinha os fubeca, tinha um que pedia a menina em casamento, foi pro banheiro da casa da menina, fez oração, quando saiu pediu ela em casamento, porque o Espírito disse pra ele, tem todo tipo, né? Eu, quando eu tava no escritório, os assistentes do presidente eram meio chatinhos, né? Os primeiros, né? Uma dupla, né? Um cara especificamente, na verdade, né? Muitos missionários não gostavam dele, né? Ele lutava, fazia aquela luta greco-romana, então ele adorava pegar os missionários e botar no chão e humilhar os coitadinhos. Wrestling. Dá bom valor, né? Bom, enfim, o pessoal não gostava. Aí teve uma reunião, todos os missionários dormiram no nosso apartamento, era uma conferência de líderes de zona, né? E aí foram embora, não sei o que, e no outro dia aparece uma garrafa PET lá na geladeira com um líquido amarelo, né, e tal. A gente, o que é isso aqui? Não estava aqui antes, né? A gente começou a olhar, de quem é tua? Não é tua, tava só nós 4 de volta, né, só o pessoal do escritório. Aí começou a observar aquele negócio, isso é xixi. Xixi, não. Mas gelado não tem cheiro, né? Aí, não, jogou na privada assim, espumou igual xixi mesmo. Rapaz, não acredito, não. Os missionários, aquilo xixi de vários missionários. Eu acho que eles passaram a garrafa um pro outro e fizeram xixi dentro da garrafa pra gente do escritório beber, né? Uau! Então, missionário é isso. E obviamente tem os missionários espirituais, né? Os que estão ali mesmo convertidos, têm um testemunho, etc. Né? E aí chegou de missão e foi chamado como bispo. Não, vamos, antes do bispo, chegou de missão e conheceu a Sandra. Né? Não. Tem que casar primeiro. Não conheceu logo não. Mas uma coisa engraçada em relação à missão, eu não fiz missão e lembro que ainda muito recente, como membro da igreja, eu expressei o desejo de fazer missão e ao mesmo tempo triste, porque eu trabalhava para poder me manter ali naquela cidade, né, a cidade grande e tal. E aí o missionário virou para mim e falou assim, olha, você não tem que se preocupar com isso. A sua missão é ser uma boa mãe e uma boa esposa. Então esse missionário tirou do meu ombro uma coisa que eu achei que eu tinha que fazer também, né, missão. Mas aí ele tirou um fardo de fazer missão e colocou outro, ser boa mãe, ser boa esposa. E aí chegou de missão e não namorou a Sandra, namorou outra moça. Eu já cheguei, antes de eu terminar a missão, eu já comecei assim, eu estava determinado a casar, estava com 24 anos já, eu sabia que os hormônios... Meu presidente de missão dizia uma coisa interessante, ele não dizia sempre não, mas ele falou uma coisa interessante, acho que foi na minha entrevista para sair da missão, ele falou, olha, Helder Marcelo, eu era Helder Marcelo, né, que já tinha 3 Helder Ribeiro, então eu acabei ficando Helder Marcelo. Ele falou, Helder Marcelo, sabe por que muitos missionários voltam para casa e se afastam da igreja? Por quê? Porque eles não conseguem manter o pinto dentro das calças, né? Eu falei, tá certo, então eu vou chegar, vou casar, né? Então eu cheguei numa busca intensa já, né? Poucos meses antes eu já estava me correspondendo com a moça, cheguei, namorei, durou uma semana, não deu certo. E eu eu vou namorar, é para casar, então se com pouco tempo, poucas semanas, um mês, eu percebo que não é aquela pessoa, eu não vou ficar enrolando, não tem para quê. Então eu namorei essa moça por uma semana, quando cheguei, não deu certo, aí depois namorei uma outra moça que na verdade ela era namorada de um cara que eu conheci na missão, mas aí quando eu cheguei acho que eles tinham terminado, estavam terminando, terminou depois que eu cheguei. E aí eu namorei essa moça também 2 meses, não é ela, termina, né? Saiu namorando todas as moças que apareceram. Ou seja, em 6 meses eu tive 3 ou 4 namoradas, né? E aí tava começando a pegar fama, né? Até quando eu comecei a namorar a Sandra, alguém chegou pra ela e falou, tu é a próxima, né? Literalmente falaram, né? Exato. Mais uma. Mas é porque eu tava focado, né? Eu sei o que eu quero, eu não tô aqui pra enrolar e perder tempo de ninguém, nem meu e nem da moça, né? Então, E é engraçado como é que a gente se conheceu, né? A primeira vez que eu vi a Sandra foi logo assim, tinha pouquíssimas semanas que eu tinha chegado à missão. A gente foi na casa de um amigo, esse amigo tinha uma pizzaria, a mãe dele, né? Fazia aquela pizzaria da garagem da casa, né? E aí eu tava lá com a amiga, aí a Sandra chega, a amiga apresenta, e eu, bonitinha, né? E aí a amiga, quando ela sai, aí eu vou perguntar quem é ela, né? E tal. Não, e o bom é que a amiga nos apresentou e ela falou, ele acabou de chegar da missão, eu já era noiva. E aí eu fiz uma brincadeira com ele, eu disse, então se já chegou da missão, pode beijar. E dei um beijo do lado e do outro, aquele beijo que a gente dá, um beijinho. Arrepiei todinho. Eu fiz aquilo
totalmente, assim, foi uma brincadeira. Pra mim foi um rapaz qualquer. Que eu fui beijo em rosto. Normal. Ele disse, depois quando a gente se conheceu, ele lembrou, você é aquela moça, eu disse, nossa. Que me beijou. Mas sabe quando você fala, eu não vi o Marcelo naquele dia. Que aí foi assim, né? A amiga nos apresentou, beijinho e tal, aí ela foi lá falar tava na outra mesa, não tava na mesma mesa. Aí eu comecei a investigar, né, com uma amiga aqui, quem era? Não, é a Sandrinha e tal, agora ela tá noiva. Tá noiva então, né? Não vou atrás, né? Mas aí depois a gente foi no acampamento de adultos solteiros, né, no carnaval. Nesse acampamento, o Marcelo tinha namorada, e eu estava com o meu noivo. Mas eu vi o Marcelo naquele dia. Ele me chamou a atenção lá, né? Mas assim, ele tinha uma namorada. Então tu tinha um noivo e já estava paquerando com o Marcelo? Esse foi um dos motivos porque o namoro eu não casei com aquele rapaz, não tinha a menor condição. Tu estava interessado no Marcelo? Não, eu via outros rapazes, entendeu? Eu via outros rapazes, então tu não gostava do caboclo mesmo? Não seria um casamento. Percebeu que outros rapazes estavam lhe despertando interesse, então você não estava conectado a ele, né? Então, suficiente para casar. Né? Você fica imaginando, se eu consigo sentir atração por outros jovens... Feio como o Marcelo. Pois é. Feio como o Marcelo, ainda noivo, isso vai mudar porque eu casei? Né? Eu talvez não vou ser feliz, não vou fazer esse rapaz feliz, enfim. E eu assim, né, eu tava lá com a namorada, mas já tava naquela fase onde eu tinha percebido que não era ela, né, que eu ia casar. Então eu tava ali procurando... Ia acabar logo, né? Eu não ia acabar o namoro antes da atividade onde tava todo mundo lá. Ia arruinar a atividade pra mim e pra ela, né? Porque ia ser chato, né? Mas aí... E aí eu vi a Sandra também, né? Eu falei, ela é legal, bonita, e, né? Moça firme aí, bacana. E aí depois a gente acabou se entrosando numa turma de amigos, né? Por um longo tempo. E aí pronto, foi desenvolvendo amizade. Com quanto tempo você foi chamado como bispo, Marcelo? Depois que se casou? Então, a gente casou em 2001, né? Julho, né? Julho de 2001. E aí eu fui chamado bispo em 2003, eu acho. Tinha uns 2 anos de casado, mais ou menos. 2 anos e pouquinho, eu acho que fui chamado bispo em fevereiro. Eu ia até trazer meu certificado de bispo, tem a data lá, mas eu esqueci de trazer. Eu não lembro. Mas eu acho que foi... eu tinha 27 anos. Então, 2003. E como é que foi a tua experiência como bispo? Eu tenho que perguntar pra Sandra, como é que foi, Sandra, a experiência? Porque pra ti, todo bispo é bom, mas a mulher que sabe do... Foi bem interessante, porque o Marcelo foi chamado bispo da nova ala, que foi uma divisão de ala. Nós éramos membros da ala Castelão, e tinham construído a nova capela, né? A ala não tinha capela, era uma casa alugada, e no primeiro, acho que não sei se foi no primeiro dia que a ala estava sendo usada, ia haver a divisão da ala, ia se chamar o novo bispo. Marcelo foi o primeiro bispo da ala Passaré. Eu trabalhava chamado de presidente da UR, né? Depois eu fui sumo conselho. Aí um dia o presidente da Estaca convida eu e a Sandra para lá para a Estaca, né? E no domingo de manhã. Isso foi de surpresa, acho que me ligaram naquele dia mesmo. Você pode vir aqui? Tá. Cheguei lá, eu com a Sandra, e aí fizeram o convite, né? Você está sendo chamado para ser bispo e tal. E a reunião da ala ia ser de tarde, naquele mesmo dia, né? Então eu tive, assim, 2, 3 horas para absorver o choque, né? Então eu fiquei em choque, né? Eu lembro que cheguei em casa, me deitei na cama, igual a história de Leí, né? Quando tem a visão do pilar de fogo, que se jogou na cama. Eu fiquei lá, sem ação, sem saber o que ia acontecer, né? Mas a experiência em si, eu fui aprendendo, aos trancos e barrancos, né? Tinha irmão lá que me criticava, como é que tem nem filho ainda, como é que pode vir dar conselho, né? Aqui na minha família, né? Não sei o quê. E devagarinho a gente foi conquistando, né, os membros. Foi uma experiência muito legal. Eu acho que é o chamado mais interessante dentro da igreja de bispo. Marcelo foi chamado como bispo, eu fui chamado como presidente da OM, né? E era uma nova ala, todo mundo sendo chamado, né? Novos chamados. E aí assim, né, eu tinha 27 anos, 2 anos de casado, eu estava fazendo faculdade ainda, né? Eu tinha interrompido com a missão, tá ainda
prestes a terminar a faculdade, trabalhando, e a gente tinha um carro só, então eu tinha um negócio danado para ajeitar o transporte, né, e tudo, para lá e para cá. E assim, é muito exigente, né? É muito trabalho mesmo, né? Essa história que os missionários me disseram que o domingo é o dia de descanso, ali foi propaganda enganosa, aquilo ali, né? Porque eu trabalhava 6 horas por dia como funcionário público e no domingo era pauleira, né? Acordava às 6 horas da manhã, reunião, não sei o quê, eu chegava em casa 10 da noite, né? Eu trabalhava, era o dia inteiro, né? Visitando e fazendo tudo, né? O Marcelo Mas assim, uma experiência fantástica. Era uma ala carente, né? Dentro de uma favela, né? E a gente tinha a área da favela e tinha a nossa área que era o pessoal um pouquinho, né? Os apartamentinhos, né? E assim, a minha experiência, a igreja faz uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas. E ter a oportunidade de estar lá na frente, organizando tudo, e tudo isso, e ver as pessoas crescendo, evoluindo dessa forma, foi muito legal, né? Só tenho boas experiências a respeito. Marcelo e Sandra perguntaram aqui no Facebook, eu acho que convém perguntar para vocês também aqui no vídeo, para voltar só um pouquinho pro casamento, porque eu ouvi dizer uma história aí que vocês se casaram e não puderam ir em Fortaleza e não podiam ir pro templo de Recife logo, né? Uhum. E vocês não foram para a mesma casa, foi verdade isso aí? Como é que foi essa história do casamento? Vocês se casaram e foram logo para casa para ter a noite de núpcias, ou se casaram no civil e se separaram? Não, a gente casou numa sexta-feira à noite, né? E a caravana só ia sair no domingo à noite, eu acho, né? Era 12 horas para chegar em Recife. Aí tu aproveitou, foi para casa e ficou namorando com a Sandra sábado e domingo? Não, a gente tinha decidido antes, né, que não ia, que a gente só ia ter a noite de núpcias depois do selamento. E para completar também, a Sandra já tinha financiado uma casa, então, quando eu casei, eu já tinha minha própria casa. Então eu casei e trouxe o marido para dentro de casa. Eu fui dar o golpe do baú, me ferrei, né? Que a casa tinha que pagar ainda, o computador que ela tinha também não estava quitado, o carro ela vendeu para pagar a festa do casamento, eu me lasquei todinho, né? Achando que estava dando um golpe. Mas, brincadeira à parte, então a gente já tinha decidido isso, e aí completou que a família dela que veio do interior, dormiu todo mundo lá. Tava, né? Então, todo mundo hospedado na minha casa. Dormiu a Sandra lá na cama de casal com, acho que tua mãe, né? Não sei. Uhum. E eu dormi na rede em cima, né? Então foi assim, a primeira noite, né? Mas aí a gente foi pro Templo do Recife e aí de lá fomos pra Porto de Galinhas, né? Foi lá a nossa lua de mel. Então realmente a gente casou e foi pra mesma casa. Porém a gente se manteve sem relações sexuais até a noite depois do selamento. Até depois do selamento. Vocês são muito corajosos, viu? Eu casei e fui direto pra casa já, com a minha mulher. Pra fazer o serviço. Tá certo, né? Que a igreja não proíbe, né? Agora assim, a gente tinha tomado a decisão de o casamento que vai até por muitos anos, né? O que a gente comemorava na cabeça da Sandra importante é o selamento, né? Então, que foi qual dia? Dia 17 de julho. O selamento. Isso, a gente casou no dia 14, casou no dia 14 de julho de 2001 e o selamento no dia 17, na terça-feira. Sandra, e tu como esposa de bispo, teve alguma dificuldade, alguma experiência espiritual, alguma coisa maravilhosa, alguma coisa terrível que aconteceu ou foi tudo normal? Não, eu não tive experiência espiritual, eu apoiava 100% meu marido, eu senti muita falta dele, especialmente porque aí começou a chegar, para você ter uma ideia, eu estava grávida, prestes a ter a minha filha, né? Marcelo estava dando aulas do seminário, porque eu não tinha mais condições, eu era professora do seminário. De manhã, madrugada, né? 6 horas da manhã. Eu não tinha. Então o Marcelo estava dando aulas do seminário e eu em casa ligando para ele dizendo: tô tendo contração. Vem pra cá. E ele dizia: chego já. Mas ele terminou a aula do seminário todinha. E, sabe? Então domingo eu tinha meu marido indo fazer visitas e o Marcelo, a gente era do tipo de membro que a gente não fazia visita, não fazia viagens que envolvessem o domingo, qualquer coisa tinha que encerrar no sábado, porque domingo a gente tinha que estar em casa, ele era o bispo, ele era totalmente, ele tomava toda a responsabilidade para ele, né? Eu vi uma pessoa 100%, que fez 100% do que ele podia, sabia, pro benefício daquelas pessoas. Tinha noite, assim, que cheguei algumas vezes, né? Cheguei em casa, assim, tão deprimido, cansado, estressado,
tentando ajudar pessoas que não estavam conseguindo sair do buraco ali e tal. E eu não podia contar nada para Sandra, né? O voto de sigilo, né? Não posso falar da vida dos membros para minha esposa, né? E eu chegava e só assim, Sandra, só deixa eu botar a cabeça no teu colo, faz um cafuné que eu tô mal. Aí eu perguntava, tem alguma coisa que eu posso fazer? Quer falar alguma coisa? Ele, não, só deixa eu ficar aqui. E quanto tempo depois foi chamado para Presidente Estaca? De bispo já foi direto para Presidente Estaca? Não. Sim. Sim, não. Mas assim, mas não foi... não logo, né, em seguida. Passou quantos anos como bispo? 5 anos, né? E de 5 anos desobrigou, já foi para Presidente Estaca? Já, com 32. 32 anos Presidente Estaca. E como é que foi essa experiência como Presidente Estaca? Então, assim, né, eu tinha planos de, até interessante, tinha planos de vir para os Estados Unidos, né, estudar. Sempre tive vontade, meu presidente de missão incentivou muito, né, e aí eu lembro como bispo, não sei, acho que tinha 3, 4 anos de bispo, eu quero ir, vou orar, né, claro, membro da igreja só faz as coisas pedindo orientação a Deus, né. Então eu fui orar e tive assim, muito claro na minha cabeça que eu não podia ir naquele momento, né? Que eu estaria abandonando os membros da ala, precisava estar lá, tinha que terminar meu trabalho, né? E aí quando estava chegando perto de terminar os 5 anos de bispo, eu falei, bom, está perto de ser desobrigado, então vou começar a me preparar de novo. Comecei a fazer cursinho de inglês e aprender como o que precisava fazer para entrar na BYU, etc. Descobri que tinha uma bolsa que eu podia usar e tudo. E aí... Aí vem a conferência de Estaca, e todo mundo sabe que o presidente de Estaca vai ser desobrigado, né, e tal. Eu era um dos bispos, os bispos são entrevistados, membros de um conselho. O presidente de Estaca, ele cria uma lista que, em geral, são os bispos, o subconselho e mais algum outro membro, assim, que ele considera que seja um bom candidato, né. A liderança vem, entrevistou todo mundo, me entrevistou, e aí eu vou para casa, né, continuar a vida. Aí quando eu chego em casa, pouco tempo depois, recebo a ligação. Aliás, não, minto. Eu fiquei lá na Estaca, eu estava fazendo alguma coisa que eu não lembro o que era. Me ligaram me chamando para entrevista. Eu fiquei lá, né, na secretaria lá, não sei se era só batendo papo, não me lembro o que eu estava fazendo. E aí vieram e falaram, agora precisa sua esposa vir também. Aí eu liguei para Sandra, o que você está fazendo aí? Você arruma aí, tá? A gente tem que estar aqui. Fazendo as unhas para a conferência, né? Para a conferência. Aí pronto, a gente vem, aí a entrevista. Você quer... Naquele ponto era só convidar mesmo, né? Você está sendo convidado, você é o presidente da Estaca e tal. E na verdade, durante a entrevista foi interessante. Na entrevista eu falei, olha, eu tô com planos de ir para os Estados Unidos, né? Assim que eu for desobrigado. E aí na entrevista falou, o que você acharia se você tivesse que adiar esse plano por 10 anos? Que um presidente de Estaca normalmente fica como presidente de Estaca nessa faixa de tempo, né? E eu respondi para ele, eu ficaria frustrado, né? Eu já estou com 32 anos, daqui 10 eu tenho 42, já está fora da época, já fica difícil, né, de entrar no programa de mestrado, né? Está fora da faixa etária, né? Fica mais complicado. E eu falei, eu ficaria chateado, não seria bom não gostaria não. Tá. Aí vem, convida a Sandra, convida a ser presidente. Aceitei. Eu não posso dizer não, né? Eu disse não para um chamado uma vez na minha vida, né? E me senti culpado pelo resto do tempo depois disso. E aí eu, não, vou dizer sim, né? Aceitei, presidente de Estaca. E a Estaca estava assim, já às beiras de dividir, né? Então foi um trabalho assim intenso e muito árduo por 2 anos e meio. Quantas unidades tinha, Marcelo, na Estaca? Tinha 8 alas. E a gente criou mais 2, precisava ter 10 para poder dividir, né? 5 para cada lado. E foi assim, muito trabalho, muito trabalho, né? E aquele presidente de Estaca bem fervoroso? Sim, sempre. Eu discursei, dos 2 anos e meio, eu acho que eu discursei praticamente todo domingo. Cada aula que eu visitava, os membros queriam ouvir do presidente da Estaca, né? E eu também tinha sempre alguma coisa que eu queria ensinar, ajudar e tudo. E aí é interessante. Uma coisa que eu sempre tive na cabeça era assim, né? Claro, você tá ali no spot, né? Você tá ali na frente. Existe, claro, um pouco de adulação, bajulação, né? Pelo líder e tal. Pouco, não, minha experiência não foi muito, não. E claro, é gostoso, você tá ali, você é o chefe, né, e tal. Mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça muito grande assim, eu tô aqui por uma chuva, né, eu vou sair. O importante é o chamado, né. O presidente da Estaca, né, tem que ser protegido daquele chamado, porque o próximo que vier me substituir, ele tem um trabalho a fazer também. E se tiver os membros perder o respeito pelo líder da igreja, vai ser complicado, né. Então, eu às vezes engolia sapo, muita coisa assim por causa disso, né. Eu não vou perder a paciência, escolher alguém, não sei o quê. Que o importante é o chamado. Eu tô aqui só temporário, eu não sou importante, né?
E como presidente está, que em algum momento vocês questionaram a veracidade da igreja ou não? Nunca, de jeito nenhum. O que a igreja ensina, a igreja, na minha cabeça, naquela época, a igreja é verdadeira. Que privilégio eu estar sabendo disso, entendeu? Nunca passou nenhuma dúvida. Então, eu como esposa de bispo, na realidade, onde pesou mais é quando eu já era a esposa do presidente da estaca. A coisa de ser o exemplo. Era um fardo, é um peso, né? Você tem que ser o exemplo na forma de vestir, na forma de tratar as pessoas, os seus filhos, né? E eu sempre achava que estava falhando em todos os quesitos. E para somatizar, o Marcelo é uma pessoa exigente. Então ele quer ser 100% dentro do possível, né? E eu recebia cobranças do próprio Marcelo para ser essa esposa. E Sandra, se tu não estiver fazendo armazenamento, como é que eu vou poder ensinar para os membros? Então, armazenamento foi uma das coisas que ele me cobrava muito, me cobrava chateado, entendeu? Mesmo. Não posso ensinar um princípio que eu não vivo. Então, nós precisávamos viver para poder ensinar, né? A outra coisa que me pesava muito, como eu nunca me sentia a esposa perfeita, tentei ser a esposa de bispo perfeita, entendeu? Fazer tudo certinho, tudo que era requerido. Eu parei de trabalhar quando a minha primeira filha nasceu, porque eu aprendi que se o meu esposo pode prover, eu tinha que ser a mãe, né? A cuidadora dessas crianças, e eu abri mão de um trabalho que eu amava fazer, ganhava bem, né? Me sentia completa fazendo aquilo, mas o mais importante, lembra que eu falei que vestia as viseiras e não questionei, eu só obedecia. Paguei um preço alto para isso, mas eu acreditava, né? Eu acreditava que aquilo era o que tinha que se fazer. Mas eu lembro uma vez, acho que já como a esposa do presidente da estaca, e tinha um líder, eu não lembro quem era, falando quão maravilhosa e perfeita era a esposa dele lá no púlpito, que eu não consegui ficar naquela reunião. Eu saí e fui para o berçário chorar, porque é um peso que a gente carrega, entendeu? Que a gente nunca consegue ser perfeito, né? Mas existe a cobrança. Existe a cobrança indireta, né? E existe a cobrança que a gente faz para si mesmo. Tinha marido chato também que cobrava também. Você não vai dizer, eu digo. Eu era chato e sou mesmo. E aí, então, ficou quanto tempo como presidente de estaca? Então, foram 2 anos e meio, porque aí, de novo, veio a dúvida, né? E agora, eu vou para os Estados Unidos perseguir meu sonho ou não, né? E aí, de novo, fui orar, né, e tal, mas dessa vez eu não senti a mesma coisa, né? Eu senti que, não, agora é hora, né, de ir. E eu avisei na entrevista, né? Não estava traindo a confiança de ninguém. E aí o recrutador da BYU veio lá em Fortaleza, tive uma conversa com ele falou, não, você prepara alguém para ficar no seu lugar e pode ir, não tem nada a ver, né? E você não vai estar desertando nada, né? O Senhor vai preparar outra pessoa e tal. E eu tomei aquilo de coração e, não, agora eu vou, né? Aí intensifiquei a preparação e tal, e intensificando a preparação para a estaca também, né? O grande sonho de todo mundo na estaca era conseguir dividir a estaca, porque quanto mais estacas, a possibilidade de Fortaleza ter um templo, né? Templo. Então esse era o foco total, né? Aí ficou quanto tempo então como presidente? 2 anos e meio. E aí fui desobrigado na conferência de estaca, que a estaca foi dividida, né? Então saiu um presidente e entraram 2, né? E foi interessante, na época eu não pensei nisso, né? Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que toda aquela coisa, é como a roda do hamster, né? Que fica correndo e não sai do lugar, né? Então aquele trabalho todo intenso a parte administrativa da igreja Eu lembro quando a última reunião que eu tive com a liderança da estaca, eu cheguei e falei, olha, daqui a algumas horas eu não vou ser mais líder de ninguém aqui, então o que eu disser aqui não vale nada. Mas se fosse eu continuando aqui,
né? O foco que eu queria ter, a gente teve todo esse trabalho, suor, sangue, lágrimas, para dividir a estaca, para ter os números para dividir a estaca. Claro que a gente cuidava espiritualmente dos irmãos, visitava, etc. Mas existia esse foco tão forte nisso, né? E eu falei, olha, não é isso que eu queria fazer mais, se fosse eu ficando aqui. Né? O que eu queria mesmo era ajudar cada indivíduo nessa estaca a se fortalecer espiritualmente, um a um. Sabe? Essa coisa de, os números, a ala e alas, e divide e cria. Não, isso não era isso que eu ia atrás. Né? Hoje, olhando para trás, eu começo a ver que aquela coisa toda atingiu o limite até onde aquilo me fez crescer, me alimentou espiritualmente. Não era mais aquilo que eu estava querendo, que eu precisava, né? Meu espírito sentia que ia me alimentar, né? Então, hoje eu olho para trás e talvez ali foi a primeira sementinha, né? De que, olha, a maneira que a igreja está fazendo isso não está funcionando para mim, né? Então, e qual era a foi uma estaca, jornada Marcelo? longa depois dali para... que a gente vai chegar na conclusão daqui a pouco, onde é que está hoje, né? Qual é a estaca mesmo? Foi a estaca Castelão. Foi a conferência de estaca mais linda, mais espiritual que eu já participei. Despedida do Marcelo. Foi, porque ele era a despedida do Marcelo, literalmente a gente estava se mudando, ele estava sendo desobrigado porque nós estávamos vindo para uma nova etapa na nossa vida. Vindo para estudar na BYU, né? Fazer o MBA. Exato. É o sonho de muito jovem da igreja, né? E a estaca estava sendo dividida e o Marcelo estava sendo desobrigado e estavam sendo chamados 2 novos presidentes de estaca. Só uma correção, né? Na verdade era a estaca Fortaleza Sul, que aí dividiu e criou a estaca Castelão, né? Mas eu nunca fui presidente da estaca Castelão, não. Não, da estaca Sul. E aí você veio para fazer o MBA aqui na BYU e uma pergunta que muita gente tem, que pensa que a igreja é igual em todo lugar, né? Todo mundo pensa que a igreja é igual no Ceará, é igual no Rio Grande do Sul, é igual em São Paulo. Eu sempre ouvi isso. As pessoas não têm noção de que, na verdade, a realidade é outra, né? Então, a igreja é igual... Vocês sentiram que era a mesma coisa lá no Ceará, a mesma coisa aqui na BYU em Provo, ou realmente eram 2 igrejas diferentes? O currículo da igreja é o mesmo, né? Onde você chegar, qualquer domingo, a aula da escola dominical, há uma grande possibilidade que vai ser aquela mesma que está sendo dada lá na Europa, no Brasil, eu ia dizer China, né? Não tem na China. No México é a mesma aula, né? A estrutura é a mesma, mas a cultura do lugar é diferente de cada lugar, né? Então a gente veio daquela coisa intensa, né? De aquela participação intensa. A igreja era a vida da gente, né? A vida social, religiosa, espiritual, comunidade, amigos, tudo 100%. Tudo. Né? E aí chega aqui, os americanos têm uma cultura muito diferente, né? Especialmente aqui nessa área de Utah, Idaho. Eles são muito assim, a conexão deles é com a família deles, né? Então na igreja, no Brasil, era minha família ali, né? Aqui era um colega de igreja, né? Então terminou a igreja, 5 minutos depois que terminou a igreja, desapareceu todo mundo. No Brasil a gente ficava até horas, né, conversando e servindo lá no chamado e fazendo reunião e etc, e fazendo o que fosse, né? E aí outra coisa que a gente sentiu muita diferença também, chegou aqui domingo, você vai dar uma volta no parque, o pessoal brincando no parque, fazendo piquenique, brincando de jogar bola, e tem tempo para fazer isso? Em primeiro lugar, pode, não tá quebrando domingo não, então foi assim... Piquenique no parque, nós tivemos comemoração de aniversário no domingo. Podia bater palma, porque lá no Ceará tem uma história que não podia bater palma no domingo, né? Não pode bater palma dentro da capela. Até aqui não existe isso. Mas bater palma pode. Coca-Cola dentro das reuniões da igreja. Lá no Ceará, se eu levasse um copo de Coca-Cola, uma garrafa, eu nem entrava na capela. Olha, eu nunca vi, na realidade, eu nunca vi refrigerante em atividade da igreja aqui nos Estados Unidos. Sempre é água. Na ala americana, que eu vou para a brasileira, a Coca-Cola é cheio de Coca-Cola. Primeiro que eu disse assim, isso é pecado. Não, mas é porque vão tudo pro inferno. Aqui, o americano também aqui, você vai no aniversário do americano, tem um bolinho e a água com limão, né? Água com limão. Porque o americano é muito mão de vaca, né? Eu nunca participei de ala brasileira aqui nos Estados Unidos, né? Não tive essa oportunidade. Viemos para passar 2 anos e eu queria aproveitar o máximo possível do tempo que eu tinha aqui para aprender o idioma. Então, fomos para a ala americana e ala de família, porque ainda tem isso aqui. Nós, como estudantes da BYU, Marcelo,
nós poderíamos ir para a ala de estudante. Mas o Marcelo não queria ir para a aula de estudante porque não tinha OM e OR, só primária, né, Sociedade de Socorro e Quórum. Então ele falou, não, eu quero ver como funciona uma ala completa aqui. E a gente, acho que passou só 2 meses frequentando a ala de estudante e mudou para a ala de família, e ali eu me tornei invisível. Literalmente. E a minha grande preocupação, né? A Sandra, o inglês era muito pouco, né? Quando a gente chegou aqui, eu ficava... Ai, minha nossa, a Sandra vai se enfraquecer espiritualmente, né? E ela na Sacramental, se começasse a olhar o celular, não sei o quê, ela não tá prestando atenção, não tá, né, sentindo o espírito, porque ela não entende, né? E eu ficava preocupado, né? O que vai acontecer com a Sandra, né? Traduzir o tempo inteiro o que estava sendo dito. E aqui o americano é muito incomodado com tudo. O Marcelo não sabe sussurrar silencioso, até o sussurro dele ainda é alto, e eu sentia aquelas americanas que olhavam de vez em quando assim para trás, porque estava atrapalhando, né? Mas realmente na minha experiência na aula americana, os 2 primeiros anos, eu me senti aquela irmãzinha da ala que o Marcelo foi bispo, que eu frequentei, né? Aquela irmãzinha analfabeta que não participa, que senta lá no fundo, né? E que levanta e vai embora. Que não interage, que nem tem chamado. Eu tinha um chamado, né? Auxiliar da berçário a cada 15 dias, né? Então, para mim foi um choque, né? Chegar aqui, vindo daquela adrenalina, aquela integração total, e chegar aqui e não preciso fazer nada, né? Que aí com pouco tempo também, na verdade, eu acabei achando benéfico, porque fazer um MBA aqui para quem fala um outro idioma foi puxado, né? Eu ficava estudando até muito tarde, acordava cedíssimo, e haja tomar Red Bull para poder aguentar ficar acordado, entendeu? Então, com pouco tempo até comecei, não, ainda bem que não estamos me dando muito peso aqui para eu carregar, porque senão ia ser complicado, né? Café não pode, Red Bull pode. Café não, Coca-Cola pode, né? Coca-Cola, não, nunca vi ninguém tomar café não, mas... As moças usam biquíni. As moças usam biquíni. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, as professoras visitantes iam fazer visitas de calça jeans. Lá em Fortaleza, de jeito nenhum que nós fazíamos visita, se não fosse no padrão. Tínhamos que estar no padrão, qualquer reunião da igreja, no padrão. Aqui não tem isso. As moças vão fazer culpa, né? Correr, não sei o quê. Shortinho bem curtinho, que não cobre garment, nada. Tirar os garments, né? Pra ir pra academia. Volta pra casa, toma banho e bota o garment. Né? Não só as moças, mulheres, os adultos, né? Vão fazer esporte, alcinha, shortinho, né? Pra fazer, pra ir pra academia. Então, e é tranquilo. É só uma desculpa mesmo, minha gente, para tirar aqueles garments e, entendeu? Se livrar deles por um tempo. Eu servi num bispado aqui um tempo, numa ala americana, como conselheiro. Minha primeira reunião de bispado eu fui, tirei a barba, né? E botei a gravata e era uma quarta-feira à noite, e fui de gravata pra capela. Quando eu cheguei lá, o bispo estava de calça jeans, os conselheiros de calça jeans e eu de gravata, eu fiquei com vergonha e tirei minha gravata. Nunca mais fui de gravata. Pronto. Aqui é super comum os homens usarem barba, né? No Brasil existe um certo pudor. Outra coisa, o bispo não veio para a aula esse domingo porque tá recebendo visita em casa. Tá viajando de férias, né? Tá de férias ou simplesmente a família que veio de outro estado ou de outra cidade tá lá durante o final de semana e ele vai dar atenção à família. Então ele não foi para a capela. Não foi para a igreja naquele domingo. Apostasia, Nunca. Né? O Marcelo fazia isso, entendeu? Como bispo, como presidente de estaca. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.